Oiê, Duda aqui e hoje a gente vai falar sobre gamificação. A gente vai falar um pouco então sobre gamificação como método de engajamento em um produto digital. E para isso, eu vou dar aqui um pouco de contexto para vocês sobre a gamificação e também vou trazer um case para a gente discutir alguns métodos de aplicação dessa ferramenta. Bora lá? Gamificação é a estratégia utilizada para aplicar mecanismos de jogos dentro de outros contextos que não seja necessariamente um jogo para engajar um público específico. Bom, então a gamificação ela é uma ferramenta onde você utiliza de mecanismos de jogos orientados a resolver um problema específico, como de engajamento de um público ou tarefas mais práticas. A gamificação também tem esse poder de tornar tarefas consideradas tediosas um pouco mais agradáveis e mais tranquilas de fazer na prática do dia a dia. A gente pode identificar alguns componentes de mecanismos de jogos como progressão, organização e níveis. Todos esses são retirados então desse contexto de jogo específico e trazido para dentro de um contexto diferente de resolução de problema. Gamificar é muito mais do que um artifício de marketing. Envolve aprendizado, experimentação e o desenvolvimento de novos padrões de comportamento colaborativo. Vou trazer algumas coisas que parecem gamificação, mas não é. Programas de fidelidade, programas de afiliação, programas de milhas e treinamento baseado em pontos. A gente pode diferenciar a gamificação como tendo uma trilha de aprendizagem para um objetivo ou vários objetivos ao longo daquele caminho. Vou trazer alguns exemplos de gamificação em produtos digitais e a gente vai explorando os contextos desses produtos. Por exemplo, o Waze, ele utiliza esquemas de pontos e níveis para engajar ali as pessoas a participarem e contribuírem com o seu sistema de navegação. O Duolingo também é um ótimo exemplo de gamificação. Ele utiliza de artefatos como pontos, conquistas e também os níveis, que faz ali o usuário querer cada vez mais passar as etapas e ficar mais engajado dentro daquele contexto. Além das recompensas, que é muito importante. Num processo gamificado, as recompensas fazem o usuário se sentir que estão envoltos e participando e tendo alguma vantagem, alguma recompensa de dentro daquilo ali. Por isso que faz eles ficarem tão engajados. Eles fazem uma tarefa e têm um retorno sobre aquilo. Outro que também é bem interessante, que aposto que você não tinha prestado muita atenção, é o Google Maps. Ele utiliza mecanismos de insígnias e conquistas, dando ali para quem contribui com as localizações as insígnias do ranqueamento, de pessoa mais engajada na área, menos engajada. Então também é um ótimo exemplo que a gente pode ter de gamificação. Bom, a gente tem algumas variáveis para aplicar então a gamificação. Nós temos aspectos aí considerados positivos, que são conquista, significados, empoderamento. Aspectos considerados negativos dentro de uma gamificação é a imprevisibilidade de ações e também a aversão à perda. E aí a gente tem basicamente dois eixos de motivações para a gamificação, As motivações extrínsecas e as motivações intrínsecas. Dentro de motivações extrínsecas, a gente vai ter artefatos como posse e escassez. Já dentro da motivação intrínseca, a gente vai ter ali artefatos como influência social. Ou seja, é aquilo que a gente vê de fora. Então, a gamificação como método de influência social, ela é um artefato que você consegue perceber ela por fora e as outras pessoas também conseguem perceber. E uma motivação que vem mais de dentro, quando a gente fala ali de sentimentos e comportamento, é essa questão de escassez e posse. Então, esse sentimento de possuir algo, de não perder algo, são considerados também dentro do processo de gamificação. Então, combinando esses quatro eixos, dos aspectos, a gente tem aí uma gamificação de sucesso para conseguir engajar então o usuário dentro da plataforma para cumprir esses objetivos que são relevantes para ele e para o negócio também. Alguns exemplos que a gente pode trazer também desses componentes de aplicação de jogos para dentro das plataformas digitais é, por exemplo, o sistema de progressão, o sistema ali de níveis, onde você consegue ver uma elevação do seu progresso. Sistemas de feedback também são muito importantes
para que o usuário se sinta engajado dentro daquele fluxo de gamificação e ele sentir que ele está participando daquela trilha. E aí a gente tem também a parte de estilos emocionais, que entra ali a parte das insígnias, das conquistas. É para ele se sentir ali com um afago, né, que ele está realmente ganhando e se sentindo parte daquele contexto. Eu trouxe um case de mercado que eu construí recentemente para compartilhar com vocês sobre como a gente pode aplicar então esses artefatos da gamificação dentro do projeto que a gente está, né? E lembrando que a gamificação não é você aplicar dentro de qualquer coisa que vai dar certo, não. Ela precisa ter um objetivo bem definido, uma trilha geralmente de aprendizagem ou uma trilha de objetivos, para que o usuário vá caminhando ali dentro dessa trilha e adquirindo conhecimento, ao mesmo que ele entrega informações ali para a plataforma também. Esse exemplo específico, nesse produto específico, né, ele era um produto relacionado à educação corporativa e a gente então tinha que trazer ali, conectar, né, uma imersão que acontecia fisicamente com o produto digital. Então aconteciam ali eventos físicos e a gente tinha que conectar esses eventos físicos, né, essa imersão no evento físico com o aprendizado no digital. E aí, dentro disso, durante a exploração, o discovery, nós identificamos 3 grandes problemas. A gente precisava conectar esse produto principal a essa imersão, né, a outros produtos da empresa. A gente precisava promover sentido e valor para o usuário naquilo que ele estava fazendo. E a gente também precisava engajar esses usuários a concluírem as tarefas que para eles eram consideradas tediosas, porém eram muito importantes na etapa de imersão a qual ele havia adquirido e a qual ele se encontrava. Então, para conectar, a gente utilizou os mecanismos de conquistas. A gente ofereceu ali pedaços de outros produtos como conquistas, né? A cada passo que esse usuário ia passando, ele recebia ali uma amostra dos outros produtos que tinham disponíveis para ele. Para a promoção de entendimento de valor, a gente trouxe então a dinâmica de níveis. Cada nível era estruturado de acordo com as informações que ele precisava adquirir dentro da imersão, né? E ele ia então passando e sentindo que ele estava tendo progresso e encaminhando ali por dentro daquela trilha de aprendizagem. O engajamento. A gente trouxe então para a parte do engajamento as dinâmicas de atividades. Nessas dinâmicas de atividades, então o usuário fazia ali as atividades diárias que são necessárias para que ele absorvesse o conteúdo da imersão, mas que eram consideradas não tão legais, e ele conseguia fazer isso de uma forma fácil, bem rápida e bem tranquila também. Foi conectado então os 3 grandes problemas iniciais a componentes relacionados à gamificação, ou seja, relacionados aos jogos, foi aplicado dentro desse contexto para a gente conseguir cumprir esses objetivos principais. Mas lembre-se, a gamificação não resolve tudo e também não é uma receita de bolo. A gente precisa ficar atento ao contexto que está se aplicando ela. Então é muito importante que você conheça o problema que você está tentando resolver e também conheça o seu usuário, para identificar se a técnica de gamificação é realmente o melhor formato para resolver esse problema. E aí, já sabia sobre essas técnicas de gamificação? Gostou de saber mais? Me conta aqui nos comentários se você já trabalhou com técnicas de gamificação, se já aplicou em algum lugar. Então não se esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal porque me ajuda muito, muito, muito. E foi isso. Até a próxima. Um beijo!